Olá, meu nome é Levi e hoje eu vou apresentar o trabalho de grafos da, da matéria de grafos da Unijorge com o tema de teoria da decisão. Os componentes do grupo são eu, Levi Vitor de Silva, Saulo Martins, Gabriel Arguello Bastos e Lucas Batista. Bom, a proposta do nosso projeto é desenvolver um sistema que, que tenha relacionado dentro dele a teoria da decisão de grafos. E, bom, o que é a teoria da decisão? A teoria da decisão é um campo da matemática aplicada que se preocupa em fornecer uma base racional para a tomada de decisões. O que é que isso significa? Que ela utiliza modelos e métodos para analisar todas as decisões que você quiser, em situações de incerteza e risco. Então, no contexto da gestão de estoque, que é o contexto do nosso sistema, a teoria da decisão é aplicada para determinar a melhor estratégia de reabastecimento de inventário, visando minimizar os custos e evitar as faltas de produtos. Com isso em mente, nós aplicamos a teoria da decisão em dois casos para calcular a quantidade ótima de pedido, que é o que minimiza os custos totais de pedido, e a manutenção do estoque, e também o ponto de reposição, que indica quando um novo pedido deve ser feito para evitar a falta de estoque. Esses são as duas fórmulas que nós aplicamos à teoria da decisão no nosso sistema. Bom, e nesse contexto, a teoria da decisão se relaciona diretamente com grafos através de modelos de rede. O que são isso? Tenho redes de fluxo, que são os grafos são usados para representar o fluxo de materiais e produtos dentro de uma cadeia de suprimentos, ajudando a visualizar e otimizar o movimento das mercadorias. E também a análise de redes, que é a análise de grafos que permite identificar pontos críticos na cadeia de suprimentos, como excessos de estoque, ajudando na tomada de decisões para melhorar a eficiência operacional e reduzir os custos, como o nosso sistema é, se propõe a fazer. Bom, como dito antes, o objetivo principal do nosso projeto era desenvolver um sistema simples auxiliar na gestão de estoque com teoria da decisão aplicada. E já os objetivos específicos, nós pensamos em criar uma interface intuitiva para a entrada de dados de estoque, implementar os cálculos de EOK, ponto de reposição, com base nos dados inseridos e fornecer resultados precisos e claros aos usuários. O software ele foi uma aplicação desenvolvida em Python e, como dito anteriormente, a interface foi simples e intuitiva, permitindo ao usuário inserir os dados necessários e calcular os resultados com apenas um clique. Bom, aqui estão nossas duas fórmulas principais que utilizamos no nosso sistema para calcular a quantidade ótima a ser recomendada e o ponto de reposição. Então, na quantidade ótima a ser recomendada, nós temos que a entrada de demanda diária, custo de pedido, custo de manutenção. E a saída é justamente a quantidade ótima a ser recomendada. No exemplo aqui de baixo, nessa fórmula que pegamos na internet, é, aqui o caso está para anual. Já no nosso sistema é para diário. Então, você vai inserir a demanda diária, o custo do pedido e o custo de manutenção. E na hora que você apertar para calcular, ele vai te dar a quantidade ótima a ser encomendada por você. Já no ponto de reposição, a fórmula é mais simples, onde apenas temos a entrada de demanda diária e o tempo de entrega. E aí, já nisso, ele vai te dar o ponto de reposição que você precisa para quando atingir esse ponto você ter que repor o estoque.
Bom, a aplicação de grafos no nosso projeto de gestão de estoque permite visualizar e otimizar o fluxo de materiais dentro da cadeia de suprimentos utilizando modelos de rede e algoritmos de grafos para melhorar a eficiência operacional e reduzir os custos. Concluindo, o sistema ele oferece uma solução simples e eficaz para empresas que buscam otimizar os seus processos de gestão de estoque através da aplicação da teoria da decisão e do conceito de grafos. Ao calcular a quantidade ótima a ser encomendada e também o ponto de reposição de forma precisa e eficiente, o sistema ajuda o gerente de estoque ou qualquer pessoa que utilizar o nosso sistema a tomar decisões informadas que maximizam o desempenho e minimizam os custos operacionais. Bom, e agora eu vou fazer uma breve apresentação do nosso sistema. Aqui está o nosso código, uma parte dele, e aqui a janela pop-up que aparece quando você roda o código. Bom, aqui está o nosso código feito no VS Code. Está todo o nosso código aqui. Nós utilizamos uma biblioteca tkinter, então nós exportamos essa biblioteca. E aqui está como ele vai rodando. Só rodar ele aqui. Rodou. Ele aparece a janela pop-up e você vai fazer aqui o cálculo. Então, utilizando um exemplo fictício, vamos supor que uma empresa tem uma demanda diária de 20 smartphones por dia. Já o custo do pedido fica R$ 50 por pedido. E o custo de manutenção é 10 centavos por unidade por dia. E o tempo de entrega é uma semana, 7 dias. Então, se calcularmos isso aqui, vai dar que a quantidade ótima a ser encomendada dá 2.701,85 unidades. Agora, óbvio que isso é um cálculo idealmente. Então, seria uma coisa que, idealmente, a loja deveria encomendar cerca de 2.701,85 unidades de smartphones em cada pedido para otimizar os custos de estoque, considerando a frequência de pedido e o custo de manutenção. Mas isso é idealmente. Já o ponto de reposição já deu aqui 140 unidades. E o que é que isso significa? Significa que quando o estoque de smartphones atingir 140 unidades, um novo pedido deve ser feito para garantir que não ocorra uma falta de estoque durante o tempo de entrega. Bom, e é assim que o nosso sistema funciona. Esses cálculos eles são fundamentais para a gestão de estoque eficiente, ajudando as empresas a equilibrar a disponibilidade de produtos com os custos associados ao armazenamento e à reposição de estoque. A aplicação desses conceitos ajuda a reduzir o custo e melhorar o serviço ao cliente, garantindo que os produtos estejam sempre disponíveis quando necessários. Bom, já apresentado o sistema rodando também e o nosso código, aqui está o nosso. Aqui está brevemente a nossa documentação. Aqui com capa, contracapa, sumário, com basicamente algumas partes do slides também, com o propósito, explicando a teoria da decisão, os objetivos específicos, requisitos do sistema, funcionais, não funcionais, casos de uso e os diagramas também. Além de nossas tecnologias utilizadas, onde o ambiente de desenvolvimento usamos o VS Code,
A modelagem de diagramas usamos basicamente o CigiChart, linguagem de programação Python 3, e nós utilizamos umas bibliotecas em Python também, que é o tkinter, NumPy. Aqui está o código junto com o pop-up que aparece quando roda, como eu mostrei previamente. Obrigado, e é isso o nosso sistema.